Você sabia que a Petrobras é a maior vítima de fake news da história do Brasil? Desde sua criação há 65 anos, a estatal é difamada por uma mídia que serve a interesses privados e não à soberania nacional. A AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, que luta para manter a companhia nas mãos dos brasileiros, apresenta as 10 maiores mentiras em duas partes, ditas sobre a Petrobras, e prova que tudo não passa de uma estratégia de uma minoria privilegiada que vive de rendas no mercado financeiro. Para saber mais, assista na íntegra o vídeo a seguir. A Petrobras é um fenômeno. Sua história e resultados demonstram a capacidade de realização do povo brasileiro. Por revelar a nossa capacidade, ela é tão admirada e protegida pela maioria da população. Uma recente pesquisa apontou que 70% são contra a privatização da Petrobras e 78% são contra o capital estrangeiro na estatal. Apesar disso, a Petrobras é a maior vítima de fake news da história do Brasil. A mídia, motivada por interesses antinacionais, não se cansa de disseminar mentiras visando influenciar a opinião pública a acreditar que a única solução é a privatização. O mito da Petrobras quebrada, a corrupção e maus investimentos superestimados e a falsa necessidade de vender ativos são algumas das falácias propagadas com o objetivo de enganar a população. Neste vídeo queremos desmentir 5 fake news sobre a Petrobras e provar que a companhia continua sendo fundamental para o desenvolvimento econômico da nação. Fake 1. A Petrobras quebrada. Quem pensa que a Petrobras está quebrada, que a produção do pré-sal é lenta e não tem valor ou que a exportação de petróleo por multinacionais pode desenvolver o Brasil, está sendo enganado. Tem sido influenciado por agentes de uma mídia parcial que serve a interesses privados. A verdade é que a Petrobras continua sendo a maior e mais importante empresa do país. Foi sim vítima de corrupção, porém está longe do risco da falência, pois é uma grande geradora de caixa. Vejamos os números. Entre 2012 e 2017, a média de geração de caixa ficou entre 25 e 27 bilhões de dólares por ano. No mesmo período, manteve enormes reservas em caixa entre 13,5 e 25 bilhões de dólares, superiores às multinacionais estrangeiras. A capacidade de honrar compromissos de curto prazo se manteve no índice de liquidez corrente superior a 1,5. Já a dívida da Petrobras é proporcional às reservas em desenvolvimento do pré-sal e aos investimentos de mais de 250 bilhões de dólares de 2009 a 2014, ou seja, é uma dívida perfeitamente administrável pela companhia que cresce tanto na produção quanto na geração operacional de caixa. Esses números apresentados comprovam que a Petrobras anda muito bem e que o mito da falência é só uma falácia para justificar a sua privatização. Fake 2. Prejuízo pelos subsídios ao consumidor de 2011 a 2014. Entre 2011 e 2014, o preço do petróleo se manteve elevado. A Petrobras, visando o bem do consumidor, adotou preços de combustíveis abaixo do internacional. Porém, não é verdade que teve prejuízos pelos subsídios ao consumidor. Neste período, os resultados das atividades de refino foram compensados pelos ótimos resultados das atividades de exploração e produção. E no período de 2015 a 2016, com os preços do petróleo mais baixos, os resultados de exploração e produção foram compensados pelos ótimos resultados do refino. O fato é que o preço de vendas dos derivados sempre foi acima dos custos de produção. Assim, a Petrobras, como empresa integrada e verticalizada, sempre apresentou resultados corporativos em linha com as maiores empresas de petróleo do mundo. Este gráfico demonstra os lucros brutos da Petrobras no período de 2008 a 2017 e comprova que entre 2011 a 2014 a companhia não teve prejuízos, ao contrário do que afirmou o diretor-geral da ANP. Os resultados apresentados demonstram também que é possível garantir a lucratividade da companhia sem prejudicar os consumidores brasileiros. Fake 3. Os maus investimentos e a corrupção que quebraram a Petrobras. Um dos maiores argumentos para justificar a privatização dos ativos e do petróleo é que a corrupção sofrida pela companhia a levou a um estado crítico, beirando a falência. E baseado nesse mito da Petrobras quebrada, que foi lançado em setembro de 2016, o Plano de Negócios e Gestão, PNG 2017 a 2021,
tem como principal objetivo reduzir a alavancagem antecipadamente a 2,5 no final de 2018 e assim justificar a privatização de 35 bilhões de dólares em ativos entre 2016 e 2018. Outra lenda sobre o mito da Petrobras quebrada é a do endividamento ameaçador. O endividamento teria sido motivado pela corrupção e por maus investimentos. Assim, ele estaria a ponto de quebrar a Petrobras e a única alternativa seria privatizar os ativos da estatal a toque de caixa. Esta falácia é revelada pela estimativa do impacto da corrupção e dos investimentos em ativos ditos improdutivos no endividamento da Petrobras. Mas a verdade é que do total da dívida existente no final de 2014, 136,04 bilhões de dólares, 4,5% corresponde aos investimentos ditos improdutivos e apenas 3,6% corresponde aos efeitos da corrupção. Ou seja, os efeitos da corrupção são bem menores do que é divulgado na mídia, que quer fazer o cidadão comum acreditar que o melhor é abrir mão do maior patrimônio nacional, a Petrobras. Fake 4. A incapacidade de investir e de exercer o direito de operação única no pré-sal. Outra falácia a respeito da Petrobras, amplamente propagada pela mídia parcial e vendida, é que a estatal não é capaz de exercer o direito de ser a operadora única no pré-sal e investir no desenvolvimento da sua produção. A verdade é que o crescimento da produção no pré-sal ocorreu em tempo recorde, em comparação com o Golfo dos Estados Unidos, o Mar do Norte e a própria Bacia de Campos, e já representa cerca de 55% da produção nacional. A produção no pré-sal alcançou 1,5 milhões de barris equivalentes de petróleo por dia em 10 anos. No Mar do Norte foram necessários 50 anos para alcançar a mesma produção. Fake 5. A necessidade de privatizar ativos, alienar acumulações de petróleo e ceder direitos no pré-sal, como na cessão onerosa, para reduzir a alavancagem no curto prazo. É uma grande mentira que a Petrobras precisa vender ativos para reduzir seu nível de endividamento. Ao contrário, na medida em que vende ativos, ela reduz sua capacidade de pagamento da dívida no médio prazo e desestrutura sua cadeia produtiva em prejuízo à geração futura de caixa, além de assumir riscos empresariais desnecessários. A AEPET acredita em uma proposta que preserva a integridade corporativa e sua capacidade de investir na medida do desenvolvimento nacional e em suporte a ele, enquanto garante a sustentação financeira tanto pela redução da dívida quanto pela preservação da geração de caixa a médio prazo. A necessidade de vender ativos é mais uma falácia promovida por aqueles que têm por objetivo maior a privatização da Petrobras. Saiba mais. Leia o artigo Petrobras é a maior vítima de fake news da história do Brasil e assista a segunda parte deste vídeo com mais 5 fake news sobre a Petrobras.